que eu nem olhei. Isso, bacana. Vamos aí, vamos junto. O que uma perda dental proporciona para o paciente? Ó, a perda dental vai proporcionar, primeiro, a diminuição da propriocepção do ligamento. O que é propriocepção do ligamento periodontal? Vamos voltar na oclusão. O que você tem lá no ligamento periodontal? Vamos, gente, me ajuda? Ih, Paulo, oclusão, hora dessa. 4 horas da tarde, quarta-feira. Mas a oclusão é para sempre. Quando o paciente perde um dente, o que a gente tem lá no ligamento periodontal? Fibra, né? Fibra elástica, fibra colágeno, que estão dispostas de forma oblíqua, paralelas ou perpendiculares, dependendo da posição apical da raiz, né? Eu tenho nesse ligamento receptores sensoriais, lembra? Quais são os receptores sensoriais de tato? Corpúsculo de Pacini, órgãos tendinosos de Golgi. O órgão tendinoso de Golgi é responsável pela pressão, tá? Os corpúsculos de Pacini são responsáveis sensitivos, ordina-pedra. E os nocioceptores são responsáveis por estímulos nocivos. Quando eu perco um dente, eu perco o meu ligamento periodontal. Quando eu perco o meu ligamento periodontal, essa propriocepção através de receptores sensoriais, ela não existe mais. Então, essa informação toda fica confinada à propriocepção da fibromucosa, tá? E à propriocepção do periósteo, está bem longe do problema. Entendeu? Então, eu diminuo o estímulo sensorial e motor do meu funcionamento mastigatório, né? E aí, como o meu osso não recebe esse estímulo para ser... Quando ele estimula, ele faz a reabsorção de células ósseas velhas e a deposição de células ósseas novas, osteócitos. E esse osso está em constante mudança, mas ele está em constante estabilidade. Quando eu perco essa propriocepção, eu perco essa estabilidade, esse equilíbrio do sistema. Então, a célula osteoplástica passa a funcionar de forma mais efetiva e vai reabsorver o meu osso e ele vai diminuir o volume e a gengiva é o tapete para o osso. Ela vai acompanhar onde o osso vai. Se eu tenho uma diminuição do meu osso, eu tenho uma diminuição da quantidade de gengiva e, com certeza, eu tenho uma diminuição da minha área de contato, onde vai ser colocada a minha prótese total e a minha prótese passa a não funcionar direito. Tudo bem? Então, uma perda dental pode gerar todo esse mau funcionamento do meu sistema mastigatório. Quando eu pego, isso é um desequilíbrio constante. Ah, Paulo, mas se eu colocar uma dentadura em cima fazendo pressão, não vai estimular lá o meu osso a voltar a funcionar? Ele nunca vai estimular da forma que um dente estimula. Ele sempre vai estimular para negativo. Então, a pressão em cima de osso muito forte, de uma base de uma prótese, vai estimular ainda mais a reabsorção de células ósseas, mais reabsorção do rebordo. Logo, esse rebordo alveolar vai se transformar em rebordo, que a gente chama rebordo residual, é o que sobrou do rebordo alveolar por causa da reabsorção, e vai ficando cada vez mais fino, até virar um osso, que a gente chama osso basal, que acaba o rebordo alveolar, acaba tudo, fica só a base da maxila ou da mandíbula para a sustentação da minha prótese total. E aí eu perco toda a minha área de contato com a dentadura. E aí a dentadura não funciona mais. Entendeu? Então, o ideal é não perder dente. Tá bom? Se vocês olharem nessa imagem aqui em cima, é um paciente que perdeu, que não tinha uma dentadura. Não, aqui ele não tá, ele está sem prótese. Olha para você ver como o sulco nasolabial ele é mais proeminente. Olha como o perfil do rosto já é bem mais côncavo. Tá? Aqui, com a prótese antiga, ele ainda tem um pouquinho de suporte de lábio, mas ainda assim está murcho, está reabsorvido. O sulco nasolabial está proeminente. E aqui, com a restituição da parte de osso que ele perdeu, ó, através de uma prótese nova. Olha como é que o formato do rosto já fica um formato mais reto, ó, mais normal. Olha como é que o sulco nasolabial já diminuiu.
Olha como é que o volume do lábio já aumentou. Então, eu, com uma prótese total, consigo devolver para ele uma estética aceitável dentro desses limites funcionais, mas eu tenho que ter conhecimento profundo disso. Que tanto que eu posso avançar para não ficar feio demais, ou que tanto eu posso deixar para não ficar fundo demais, né? Eu preciso ter todo esse conhecimento na mente, tá? E aqui, opa, perdão, olha para vocês verem, um rebordo que foi sofrendo reabsorção por falta de propriocepção do ligamento periodontal, dos dentes, reabsorveu tanto que acabou o osso e sobrou tecido. Como é que chama isso aqui? Lá na Stone, vocês estudam isso. Vai, alguém me fala aí. Vocês estão muito calados. Vamos, gente. E? É traumático, Fibroma traumático? É isso? É o quê? Fibroma traumático? Fibroma? É um fibroma, certo? Ó. Pode ser traumática, é de origem a prótese. Em cima desse rebordo, a prótese por cima desse rebordo, balançando, 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 não é? Ela vai estimular o tecido gengival a crescer, a aumentar o volume. É uma hipertrofia gengival, certo? Isso aqui atrapalha ou não a prótese? Quando você tem um tecido dobrado por dentro da sua prótese, quando você põe a prótese em cima, ela encosta no tecido, mas não encosta no resto da boca. Então, ela abre espaços entre a base da sua dentadura e o seu rebordo residual. Entra ar por dentro, esse ar vai secar a película de saliva, que é, entre aspas, a cola da sua prótese, o corega, né? E aí, quando seca, ela solta. Entendeu? Então, essa hipertrofia gengival tem que ser removida. Esse rebordo residual já está tão reabsorvido que ele não tem mais condição de segurar uma prótese por si só. Entendeu? Então, as reabsorções elas vão acontecendo e vão crescendo cada vez mais e ficando cada vez mais complicadas. Tá bom? Olha esse osso. O que é isso? Que exame radiográfico é esse? Bora, gente! Tomografia computadorizada. Quantas pessoas estão nessa? Deixa eu ver aqui. Não, vocês estão muito calados, pelo amor de Deus, né? 37. Não, Fábio, me ajuda. Pelo amor de Deus. Fala sozinho, não. Isso é uma tomografia computadorizada da onde? Mandíbula. Mandíbula? Você acha que essa mandíbula tá boa ou tá ruim? Tá fina. Mas... Tá fina? Acho que ela tá muito espessa, não, professor? Espessa? A mandíbula tá no osso só. Tá só no osso, que eu falei pra vocês, ó. Provavelmente o osso dela é nessa altura aqui, ó. Já foi reabsorvendo, reabsorvendo. Olha, o que é isso aqui, gente? Ó, esse escuro aqui, ó. O que é isso aqui? Onde está certinho? Canal da mandíbula? Canal. Esse aqui é o forame mentoniano, ó. Olha aqui, ó. Onde que ele está? Entre premolares. Está em premolares, mas onde que ele está aqui nessa imagem? Ele está sobre o rebordo residual. Ele está quase que reabsorvido, ele né? Está exposto. Tá bem? Ele está exposto. O osso reabsorveu tanto. Você imagina lá, se vocês estudaram anatomia, vocês estudaram radiologia, vocês sabem que o forame mentoniano está lá embaixo, né? O rebordo está aqui, o forame está lá embaixo. Esse osso já desceu tanto que o forame saiu para fora. Agora você imagina o paciente usar uma dentadura em cima. Vai ser bom para ele? Não. O que vai acontecer com a dentadura? Com ele, né? Com a dentadura, nada. Mas com ele... Ele vai falar assim, Paulo, eu uso essa dentadura, mas ela me dá uns choques. Dói demais na hora que eu como, mastigo. E fica me dando choque na mandíbula o tempo inteiro. O que você acha que é? A dentadura vai encostar no nervo. Está encostando no canal do nervo mentoniano e o paciente está sentindo dor. O que tem para fazer aí, nessa situação? Nada. Nada. Você pode aliviar sua dentadura nesse lugar para melhorar
a condição para ele. Mas cada hora que você tira dentro da dentadura, você diminui a retenção da dentadura. E aí ela vai saltar. Então, prótese total inferior, o paciente é extremamente insatisfeito. Tá? Ninguém falou aqui no começo da aula que estava insatisfeito com a dentadura inferior, mas a maioria dos seus pacientes, eles vão reclamar da dentadura inferior. Tudo bem? Por quê, professor? Por que Porque, isso é verdade? Eu ia até perguntar agora. A maioria dos pacientes que com prótese inferior, a adaptação é muito difícil com a prótese inferior. Ele sempre fala, minha avó já até comentou comigo, a superior eu dei conta de acostumar. A inferior é mais difícil. Por quê? Pois é. Aí você pensa, Laura, que tanto de osso você tem na maxila, que tanto de osso você tem na mandíbula, para segurar a sua prótese. Você tem todo o palato, todo o osso palatino, você tem o reborde residual todo da maxila. Então, você tem uma qualidade de área de contato para a sua prótese superior muito melhor do que no osso fininho e bem reabsorvido que você tem embaixo. Então, a área de contato é menor no osso inferior. O osso ele reabsorve de forma mais horizontal do que vertical no inferior. Então, ele é mais fino. Quando ele afina, ele fica muito cortante. Quando você põe a prótese em cima dele, machuca demais. É o que chama reborda em lâmina de faca. A absorção dele foi tão grande no sentido horizontal que ele fez uma lâmina. E essa lâmina, na hora que você põe a prótese em cima, apertando em cima dele, machuca, incomoda. Então, assim, é muito mais desconfortável usar uma prótese inferior. Ela para muito menos, ela tem menos retenção física do que na prótese superior. Você vai ver que o processo de reabsorção óssea do inferior para o superior é diferente, né? A gente tem no osso mandibular, apesar de ser um osso mais duro do que o osso maxilar, a formação óssea desse osso é pela cartilagem hialina, cartilagem de Meckel, né? Então tem uma base de cartilagem que vai formar um osso intermembranoso em cima da sua estrutura. Na maxilar, a formação do osso é toda intermembranosa, não tem uma cartilagem. Ou seja, a deposição de célula óssea em cima das suturas. Então, o processo de reabsorção do osso maxilar ele é diferente do osso mandibular. A maxila ela vai reabsorver mais no sentido vertical e horizontal mais lento do que a mandíbula que vai reabsorver mais no sentido horizontal e vertical mais lento. Entendeu? Isso, como a base do meu osso maxilar é maior, eu tenho uma retenção melhor em cima do que o osso de baixo. Tudo bem? Então, por isso que eles reclamam muito. Todos os pacientes, olha, você pega 100%, vai falar que a prótese de cima funciona, ok, obrigado, mas a prótese de baixo, ela sempre dá mais trabalho. Tá? E aí, os cuidados na execução dessa prótese, vocês vão ver que é mais difícil fazer a inferior do que a superior. Tá? Mas, se você segue os passos, acaba funcionando. Tudo bem? Olha aqui, o perfil de um paciente sem prótese e o perfil de um rosto de um paciente com a prótese. A ideia é, não tenho dente, o que eu faço com minha mandíbula? Jogo ela para frente. Quando eu jogo ela para frente, o que acontece com o formato do meu rosto? Ó, o queixo vai para frente, ó, o rosto fica em formato côncavo. Tá? E aqui, em formato mais normal, mais reto. Tudo bem? Quando você restitui com a prótese. Aí, o paciente que perdeu todos os dentes, o que esse paciente de cara, você olha para a cara dele, o que você acha que ele tem? É feliz? Dá para você olhar para o rosto de um paciente assim e falar que ele tem uma perda de dimensão vertical? Dá. Eu olho de cara, já sei. Porque há um encurtamento dos terços inferior da face em relação ao terço médio, em relação ao terço superior, que vai da sobrancelha até a linha do cabelo. Tudo bem? A ponta do nariz também A cai? ponta do nariz para baixo, o sulco nasolabial bem proeminente, não é? Tá? Ó, ressecamento da comissura labial, candidíase, né? Então, assim, são sinais de perda clássica de dimensão vertical. Quem segura a dimensão vertical no lugar? Dentes. Não. Dentes. Não. Dentes. Ah, Resposta completa. Alguém gritou aí no fundo aí, que eu não escutei.
Quais dentes são responsáveis por manter a dimensão vertical de oclusão no lugar? Posteriores? Perfeito. Dentes posteriores, molares e premolares, tudo bem? Então, se eu perco molares e premolares, automaticamente eu posso, não estou afirmando que eu tenho, mas eu posso ter perda de dimensão vertical. Especificamente, que parte dos dentes segura a dimensão vertical? Quais a parte dos dentes posteriores que segura, mantém a dimensão vertical de oclusão no lugar? As VIPs? As Perfeito. cúspides? Isso, cúspides de contenção cêntrica. Vestibular inferior, palatino superior. Aí o mal intencionado vai fazer um ajuste oclusal, desgasta a ponta da cúspide VIP. O que acontece? O seu paciente perde dimensão vertical. Tudo bem? Se você perde dimensão vertical, o que automaticamente você perde também? É DVR. Não, DVR você não perde. DVR é uma posição de repouso, né? Você está em tônus muscular, você vai ter ela para sempre. Se você perde dimensão vertical de oclusão, o que você automaticamente perde? Tração cêntrica. Os seus dentes, o que acontece no seu sistema mastigatório? Você sai de uma posição fisiológica. Espaço funcional livre? Você sai de uma posição fisiológica para uma posição de máxima intercuspidação. Você sai da RC para MH. Tudo bem? Vocês estão conseguindo visualizar o que eu estou querendo dizer para vocês? Você tem um dente encostando aqui. Você vem desgastar a cúspide dele. Abaixa a dimensão vertical. Quando você abaixa a dimensão vertical, o que acontece lá no côndilo? Ele estava no lugar certo, ele anda para frente. Daí a discrepância entre RC e MH. Tudo bem? Então, a maioria desses problemas que acontecem, dessa discrepância de RC para MH, ela vai acontecer por causa disso. Você está tirando o côndilo da posição de RC e posicionando ele para uma condição nova, que, se for menor que 2 milímetros, entre 2 e 3 milímetros, no 2 é um máximo, pode não causar problema nenhum para o seu paciente. Você só está tirando ele da RC e passando ele para MH. Agora, se você aumentar muito essa discrepância, você vai começar a causar algum prejuízo para o sistema estomatognático. Porque o músculo começa a ter que funcionar mais para fazer movimentos. Não é? Eu estou mais encurtado possível, eu estou mais baixo do que eu preciso, eu faço um movimento maior para abrir, eu faço um movimento maior para fechar, o meu côndilo começa a funcionar de forma diferente e aí eu posso ter problemas, eu posso começar a ter problemas. Tem alguns artigos que falam que não há relação entre problema oclusal e DTMs. Então não tem. Só dente não provoca disfunção temporomandibular. Agora, a perda da dimensão vertical associada a um apertamento dental ou a um microtrauma ou um macrotrauma pode gerar um problema de DTM. Tudo bem? Agora, esses pacientes que não têm dente nenhum, é melhor ele não ter dente nenhum ou ele ter um dente grande demais, aumentado? Quer dizer, eu vou fazer a reabilitação oral dele, eu faço a reabilitação para mais, é melhor fazer para mais ou para menos? Vocês não estão entendendo o que eu estou falando? Nenhum. Não está entendendo? O que é? Vamos supor, Laisa, que você vai reabilitar esse velhinho aqui, esse senhorzinho. Vai fazer um par de dentadura para ele. Aí você come bola e aumenta a dimensão vertical de oclusão dele. É melhor você aumentar ou é melhor você diminuir a dimensão? É melhor você fazer para mais ou fazer para menos? Ou não sei? Para menos. Para menos? Mas é um chute. Um chute. Ou pelo menos ser sincera. E você, Laila, não tem opinião? Quando você faz para mais, o que você está provocando? Não sei. Você está invadindo o espaço funcional livre, que é um espaço de repouso, ok?
se você está invadindo um espaço de repouso, ou seja, seus dentes estão encostando antes do que eles deveriam encostar, tudo bem? Quando seu dente encosta antes, o que está acontecendo lá no sistema neuromuscular? Contato prematuro. Estiramento muscular, hipertrofia muscular e problemas articulares. Tudo bem? Se eu estou menor, se eu estou menos, é muito melhor do que se eu tiver mais, porque menos eu não tenho esse estiramento muscular. Pelo contrário, eu tenho um relaxamento muscular. Tá? O meu côndilo não está na RC, não está. Mas pelo menos o meu músculo não está rígido, contraindo ou estirando. Entendeu? Então é melhor você ter sempre para menos, pecar para menos. Menos é mais, né? Peca sempre para menos do que para mais. Tá bom? Apesar de o para menos também vai causar algumas consequências. Envelhecimento do rosto, não é? Projeção da mandíbula para frente. Algumas coisas que vão provocar algum problema. Tudo bem, gente? Tá tranquilo? Assim, vocês me perdoem, eu tento ser o máximo sucinto possível, mas eu não sou. Eu sou uma pessoa complexa. Então, os assuntos vão ficando mais profundos e mais profundos. Mas eu quero muito que vocês aprendam isso. Então, eu acho que é muito importante para o aprendizado de vocês ter esse conhecimento. Então, a gente acaba estourando o horário da aula, passa slide a menos. Mas fiquem tranquilos que todo esse conteúdo nós vamos estar conversando de forma mais sucinta durante os períodos aí, tá? Não se preocupem mesmo. Eu prometo que o que faltar aqui nessa aula até 4h30, que eu vou encerrar 4h30, eu dou na próxima aula, a gente completa nas próximas. Tudo bem? O que você pode oferecer para o seu paciente? Ó? Quais são as características desses pacientes portadores de prótese total? Primeiro, eles têm um rebordo que não é um rebordo alveolar mais. É o resto do que sobrou quando ele perdeu o dente. Então, esse rebordo do resto que sobrou, que é a consequência de um rebordo ósseo reabsorvido e de uma fibromucosa, a gente chama de rebordo residual. Então, o que é rebordo residual, Paulo? É o remanescente do processo alveolar, que ele perdeu quando ele perdeu os dentes, mais o remanescente da fibromucosa. Tudo bem? Então, a característica mais comum do meu paciente com prótese total é ter um rebordo residual reabsorvido. Que aí pode ser reabsorvido no sentido horizontal, ou vertical, ou nos dois, horizontal e vertical. Tudo bem? Ó, olha esse rebordo residual. Ele já é um rebordo mais grosso, mas você vê, ele está afinando aqui na frente, ó. Mas ele já ainda tem uma estrutura óssea razoável, que também tem uma estrutura óssea razoável. Mas você não vê, não tem mais formação de papilas dentárias, não tem mais processos alveolares evidentes. Todo aquele processo alveolar foi reabsorvido, substituído por um osso e um tecido que sobrou, que a gente chama de rebordo residual. Aqui já é um rebordo residual bem reabsorvido, olha para vocês verem aqui. Superior e inferior, né? E o que influencia na reabsorção desse rebordo residual? Eu tenho fatores intrínsecos que vêm de dentro do paciente, das características genéticas do paciente, por exemplo, idade, sexo, raça, e fatores hormonais, tá? Isso pode desenvolver no paciente alguns distúrbios de reabsorção de osso, e esse osso é mais reabsorvido do que em outros pacientes, tá? E tem fatores extrínsecos que vêm de fora, que são, por exemplo, a quantidade de forças mastigatórias atuando sobre o osso alveolar, tá? A saúde do tecido periodontal, isso influencia muito, muito negativamente a qualidade do osso alveolar que sobra, não é? E, por exemplo, você tem uma doença gengival sobre o seu dente, e o processo de reabsorção do osso vai ser muito mais rápido do que um paciente que perde um dente por um trauma, por exemplo, tá? Então, a saúde periodontal influencia diretamente na reabsorção desse osso. E hábitos, por exemplo, apertamento de dente, hábito de morder caneta, vão gerar sobrecarga no sistema. Receptores nociceptivos vão estimular o sistema nervoso central a produzir respostas inflamatórias que vão gerar reabsorção de osso aí nesse rebordo. Tudo bem? Então, tem fatores que podem ser por ordem do paciente e fatores que podem ser por ordem do meio ambiente. Tudo bem? Não passou. Aqui. Os fatores extrínsecos. Ó. Olha a qualidade
Isso aqui é um cadáver, né? Mas olha para você ver o quanto que ele perdeu de osso por doença periodontal, né? Olha como é que a reabsorção da mandíbula é diferente da reabsorção da maxila. Aqui eu tive uma reabsorção mais no sentido vertical, e aqui eu tive uma reabsorção no sentido horizontal, mas também tive uma reabsorção no sentido vertical. Tá? Ó, a doença periodontal, né? Aqui o osso vai reabsorver muito mais rápido do que se não tivesse doença, por um trauma, por exemplo. E hábitos. Escova ou não escova, aperta ou não aperta, tá? E aí, esses dois garotos, lá em 1985, eles classificaram a qualidade do osso de acordo com a sua densidade. Ou seja, quantidade de osso cortical, quantidade de osso medular. Tá? Então, eu tenho classificação do tipo 1, osso do tipo 1, quando vocês ouvirem falar em algum concurso, essas questões caem muito em concurso, tá? Quando eu falar osso do tipo 1, eu tenho um osso que tem maior quantidade de cortical e pouquíssima quantidade de osso medular. Tá? Então, como consequência disso, ele é um osso bem mais duro, bem mais difícil de furar. Por exemplo, fazer um implante num osso desse é extremamente rígido. E aí vai estimular, assim, aquecimento do osso na perfuração. Então, esse osso não é bom fazer implante. Por incrível que pareça, por ele ainda ser mais duro, ele ainda é pior. E o suprimento sanguíneo que eu tenho nesse osso, por não ter um tecido medular grande, é pior. Então, a implante desse tipo de osso é ruim. Tá? Pode não ter irrigação ao seu implante, fazer perder o implante. Tá? Eu tenho o osso do tipo 2, que é um osso que já vem com uma quantidade de cortical e medular mais ou menos equilibrada. Tá? Então, eu tenho uma parte cortical forte, uma parte medular também forte, um suprimento sanguíneo excelente. E esses ossos, tipo 2 e 3, são fundamentais para a instalação de implantes, porque eu tenho um suprimento sanguíneo que vai conseguir nutrir a minha